Mensagem do céu. De Adonai é precioso para nós também, não é? Olha, meus queridos, eu quero agora entrar aqui num aconselhamento, não é? Num aconselhamento, aliás, eu acho que nós vamos ter de abrir ali no nosso site um espaço aconselhamento, não é? Porque isso aqui é um aconselhamento. Queridos, esse aconselhamento, ele diz o seguinte, não é? Não confie no que você pensa. Não confie no que você pensa, meus amados. Céu, o que você está me dizendo? Eu não sou confiável. Você não é confiável e eu não sou confiável. Não é? Você não é confiável, eu não sou confiável. Essa terra um dia foi julgada, queridos, por causa da corrupção do homem. E essa corrupção da nossa mente no passado já fez com que o homem fosse continuamente mal, não é? Se vocês pegarem Bereshit, Gênesis 6:5, e o Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande e toda a imaginação dos seus pensamentos, do seu coração, era continuamente má, não é, queridos? Então, amados, nós temos uma facilidade enorme de pensarmos coisas erradas. Nós temos uma facilidade imensa de imaginarmos coisas erradas. Nós temos isso legado do fútil procedimento dos nossos pais. E eu queria agora compartilhar com vocês esse contexto que o Eterno ministrou ao meu coração. E olha, Baruch Hashem, todo o tempo, não é? Quero não me emocionar de todo o coração, já tenho sido admoestada, não é? Que eu possa me controlar, porque senão não ministro. Ou eu choro ou eu ministro, não é, queridos? E eu oro ao Eterno para que você possa compreender a profundidade do que Ele ministrou ao meu coração, ao meu espírito, e eu espero poder ministrar o mesmo sobre a sua vida, em nome de Yeshua HaMashiach. Não importa se é no YouTube, se é você que está me ouvindo aí, não é na internet. Queridos, não confie no que você pensa, não confie no que você pensa. Meus queridos, olha só, eu costumo utilizar, na verdade, um exemplo que o próprio Eterno me deu há algum tempo atrás. Eu estava dirigindo o nosso veículo, não é? Da nossa família. Eu estava dirigindo e o Eterno veio ministrar o meu espírito naquele momento. Claro que a ministração do Eterno sempre é crescente nas nossas vidas, queridos, não é? Enquanto nós vivemos, nós estamos aprendendo. Não pense vocês que eu julgo ao ver alcançado essa perfeição, mas pelo contrário, eu procuro me esquecer das coisas que para trás ficam e lanço-me para aquelas que estão diante de mim, queridos. Ninguém pode ir para frente olhando para trás, não é? Então, o que aconteceu? Eu estava dentro daquele veículo quando eu percebi que nós tínhamos 2 retrovisores. Acho que eu já compartilhei inclusive isso com você. Nós tínhamos 2 retrovisores, um de cada lado, a direita e a esquerda, não é? E naquele momento o Eterno veio e me contou um texto, não é? Aonde chega ali Yaakov e Yohanan, que você conhece como Tiago e João, por meio da mãe deles, pedindo para o nosso Senhor Yeshua que deixasse que os filhos se assentassem à direita e à esquerda, não é? Então, queridos, naquele momento eu percebi que nós temos de ter pessoas à direita e à esquerda, nós temos de ter pessoas que estão ao nosso lado, nos ajudando naqueles pontos que nos são cegos, queridos. Nós temos uma deficiência legada deste pecado que corrompeu a nossa natureza. Nós não fomos formados assim, nós nos tornamos assim. Nós não temos o direito de dizer a Adonai, Eterno, por que eu sou assim? Porque foi um ato da decisão e da vontade de desobedecermos por meio dos nossos pais, nossos ancestrais, corromperam a nossa natureza e assim nós temos já nascido danificados, queridos. Então nós temos pontos cegos como um veículo. Nós temos um ponto cego, como nós habitamos num corpo que tem pontos cegos, não é? Assim como você não pode ver atrás de você. Você não pode. Olha, queridos, você pode ser uma pessoa que tem
um sentimento, inclusive, é claro, queridos, a maior parte das pessoas, se elas não estão orando, estão ligadas no que acontece ao redor dela, ela sabe se alguém está olhando, não é? A gente está caminhando num lugar, se você não estiver orando, porque eu, queridos, eu sou muito desligada, as pessoas, elas passam por mim, muitas vezes falam, Céu, você não me viu. Queridos, eu estou andando na rua, eu estou orando, não é? Se não me chama, não é má vontade, louvado seja o nome de Adonai, Baruch Hashem, que os meus amados irmãos dão um berro comigo, Céu, não é? Porque quando eu estou andando, normalmente eu estou orando, e se eu estou com alguém caminhando, eu estou falando das coisas de Adonai. Então, queridos, essa questão para mim é mais complexa de ver, mas se eu não estiver orando, eu percebo se alguém está olhando para mim. Isso é algo que nós temos, é um sentimento que nós temos por causa da alma nossa que acaba sendo conduzida a perceber o que ocorre ao seu redor. Mas, normalmente, amados, nós temos um ponto cego, claramente, nós não conseguimos olhar atrás de nós, não é? Nós não conseguimos olhar para trás. Nossos olhos estão voltados para frente, nós não sabemos o que está acontecendo atrás de nós, na maior parte das vezes. E nesse dia do carro, eu percebi que eu precisava dos espelhos retrovisores e nós temos um outro espelho acima, não é? Acima dos nossos olhos, a quem eu considerei ali como sendo verdadeiramente a Ruach, não é? Me mostrando o que estava acontecendo ali atrás de mim, aonde eu não podia ver, aonde eu não podia atingir com meus olhos naturais, mas eu tinha ali aquele espelhinho lá de cima, não é? Que não é um espelho que nós desprezamos, pelo contrário, queridos, muitas vezes você pode não dirigir até se bater o veículo, agora aqui em São Paulo, que os motoqueiros levam todos os nossos retrovisores, é impressionante isso, não é? Nós podemos, muitas vezes, por um período, até estar sem o retrovisorzinho da direita, da esquerda, mas sem aquele de cima, queridos, é impraticável você dirigir, não é? Então, até esse espelho de cima, ele é protegido, não é? Os outros espelhos estão do lado de fora, mas esse espelho está dentro do veículo. Assim, eu considerei a importância de nós estarmos cheios da Ruach HaKodesh para termos uma visão daquilo que os nossos pontos cegos nos impedem de ver, não é? Então, amados, em primeiro lugar eu quero dizer para vocês que nós precisamos de conselheiros, queridos. Nós precisamos de pessoas que vejam por um ponto de vista que para nós, naquele momento, são um ponto cego na nossa vida. Outra coisa que eu quero dizer a vocês, muito importante, que o Eterno ministrou muito ao meu coração, vocês sabem que eu atuo na área científica, e é muito impressionante esse contexto, não é? Nós não vemos o que nós não queremos ver, queridos. Queridos, nós não vemos o que nós não queremos ver. Olha, amados, eu queria falar um pouquinho de biologia para vocês. Eu queria falar um pouquinho de biologia do teu organismo, não é? Como as coisas operam na sua vida, na minha vida, não é? O único nervo, o nervo que tem ligação com o cérebro diretamente é o nervo óptico. É o único. É o único. O único nervo do teu organismo que tem ligação direta com o seu cérebro é o nervo óptico. Nenhum outro nervo ele vai diretamente para o cérebro, exceto o seu nervo óptico. O que você não deve saber, provavelmente, é que se você for medir essa transmissão de informação entre o seu olho e o seu cérebro, você vai descobrir, para a sua tristeza, que o seu cérebro emite 3 vezes mais informações para o seu olho do que o seu olho para o seu cérebro, queridos. Queridos, o que você não identifica com a tua mente, você não vê. O que você não souber, não tiver conhecimento, você não vai ter condição de enxergar, você não vai ter condição de compreender. Queridos, é importante que você compreenda o que eu estou dizendo. Por exemplo, eu passei um grande período da minha vida estudando brasões, estudando os símbolos, as palavras em latim. Queridos, todo lugar que eu vou, que eu vejo um brasão, eu vejo o brasão, mas quantas pessoas, quando estão andando, elas veem um brasão? Quantas pessoas veem brasões nos ônibus, por exemplo? Quantas pessoas veem brasões nas obras que São Paulo aqui está fazendo? Quantas pessoas sabem o que aquele brasão quer dizer? Por que aquele brasão eu vejo? Porque eu estudei, queridos. Porque eu conheci. Mas quantas vezes na minha vida eu passei e eu simplesmente nem via que aquilo existia, queridos?
não é? Vamos colocar um pouquinho mais profundamente. Amados, eu acabei estudando com essas simbologias e tudo mais, acabei estudando um pouco acerca dos símbolos de alguns grupos fechados, como no caso, vou citar aqui a maçonaria, não é? E quantas pessoas não veem nas entradas das cidades os símbolos que estão em todas as entradas e todas as saídas, em estabelecimentos que estão ali, não é? Os olhos, não é que os olhos não foram treinados para ver, o cérebro não tem informação, então os olhos não vão ver, queridos. Os olhos não vão ver. Amados, se você fez algum curso de especialização, vamos supor um técnico, não é? Um técnico que pega uma placa de qualquer central que seja ou uma CPU, ou seja uma central telefônica, ou o que quer que seja, ele vai olhar aquelas coisinhas pequenininhas lá que pra gente parece mais umas cidades, não é? Uma miniatura das cidades, não é? Das ruas e tudo mais. Ele sabe o que quer dizer cada um dos componentes eletrônicos, mas pra gente, queridos, o máximo que nós vamos ver é uma fileira de um monte de pontos, tudo soldados. A gente não sabe o que é aquilo. Nós não temos a menor noção, como diz o outro, da rebimboca da parafuseta, não é? Amados, nós temos lá o Daniel e a Sun, que atuam na área aí de confecção de roupas. Queridos, vocês acham honestamente que eu olho uma peça de roupa como o Daniel e a Sun olham uma peça de roupa? Jamais, queridos. Os olhos deles foram treinados pelo cérebro deles para compreender cada coisa que é feita. Vamos dar uma ideia, aquilo ali é feito com bordado, aquilo ali foi feito com uma impressão, aquilo ali é uma impressão digital, aquilo ali é uma impressão a quente, aquilo ali foi colocado os strass costurados, aquilo lá foi feito aquecido. Queridos, eu não tenho esse olhar, eu não tenho esse conhecimento. O que eu falei aqui são coisas extremamente subjetivas, posso até ter falado alguma bobagem aqui, porque o olhar deles, para mim costura é costura, para eles não, costura é overlock, costura é costura reta, costura é mais não sei o que, nem conheço as nomenclaturas. Para mim costura é costura, queridos, para eles não. Existe uma especialização para cada uma das áreas, e vocês aqui do Bom Retiro compreendem isso muito melhor do que a missionária Céu. Vocês entendem isso, queridos? O que a sua mente não tiver de conhecimento, os seus olhos não vão conseguir ver. É importante você compreender que tudo que vemos, o cérebro nos diz, olha, aquilo ali é um mouse, olha, aquilo ali é uma garrafinha de água, olha, queridos, você pegar numa tribo de índio e você levar uma garrafinha de água, você acha honestamente que eles têm noção do que é aquilo, queridos? Eles têm noção do que é aquilo que você está dando? Não é? Então é importante que você compreenda que o seu cérebro já é seletivo. Ele vai ver o que ele pode ver. Ele vai mandar uma informação para os seus olhos do que ele pode ver. Por isso as escrituras dizem que se o seu coração for mau, os seus olhos, que grandes trevas eles estarão. Não é? Porque se o seu coração for mau, meus queridos, você vai passar uma informação para os seus olhos, ver tudo mal, tudo errado, tudo negativo. Não é? É importante que você possa compreender que inclusive você é seletivo para o que você vê, não é? Olha só, meus amados, eu quero dizer algumas coisas que também podem afetar o seu entendimento, o seu modo de pensar. O cansaço é um fator crucial para que você não enxergue as coisas corretamente. Então, eu tenho uma pessoa muito amada, inclusive tem um grande ministério, muito reconhecido aqui no Brasil, e essa pessoa ela foi ver um lugar. Esse lugar era um hospital abandonado ali, que ficava na Taliba Neonel, e lá ficou um monte de pessoas que viviam nas ruas, acabaram se abrigando naquele lugar, então faziam as necessidades em qualquer lugar ali dentro daquele ambiente, não é? O cheiro de urina era insuportável no lugar, o lugar estava com vários buracos no telhado, então tudo estava alagado, tinha chovido, barro para todo lado, não é? E quando ele entrou naquele lugar, ele falou, meu pai, esse aqui não é um lugar,
Não é um lugar. Só que ele estava tão cansado, queridos, de procurar um lugar onde o Eterno tinha direcionado ele. Esse lugar, inclusive, ficava aqui na Taliba Leonel. Quem conhece a Taliba Leonel, acredito que também agora está na mão de alguma congregação aquele lugar. Não era um antigo hospital aqui na região da Zona Norte de São Paulo. Ele teve de ir para casa e ele não teve de orar, não, queridos. Ele teve de dormir. Ele teve de dormir. Não é? O negócio ali não se tratava de ele não estar tendo sensibilidade ao Espírito do Pai. Acontece que quando nós estamos cansados, nós vamos ver tudo de uma maneira negativa, desanimador, exaustivo. Imagina ter que limpar tudo aquilo, ter que consertar, tudo é obstáculo, tudo eu já estou cansada, não é? Assim como você, meu querido e minha querida, não faça compra com fome, não vá no mercado com fome. Não faça isso. Você vai comprar um monte de coisa que você não precisa e depois você vai ficar pensando, mas por que cargas d'água eu comprei isso? Porque você estava com fome. Você estava com fome, não é? Então não vá no mercado quando você tem fome. Tá bom? Faça um lanchinho, não é? Antes de entrar no mercado, a sua mente vai se aquietar e os seus olhos não vai ficar, compra isso que eu estou com fome, compra isso que eu estou com fome. Você compreende como nós somos afetados por fatores meramente biológicos, meus queridos, não é? Uma outra situação que você não deve tomar decisões, meus queridos, não deve acreditar no que você pensa. Não acredite no que você pensa quando você tiver uma tensão. Não é? Queridos, eu já vi casais tomando a decisão de se separar porque aconteceu uma coisa tão medíocre, olha, tão medíocre, mas ali no meio daquela tensão, principalmente quando tem audiência, queridos, não é? Queridos, não tenham audiência para sua atenção, pelo amor de Adonai, porque a pessoa sente que ela foi ferida na sua honra, na sua hombridade, não é, no seu orgulho, não é? E ali ela fala, não, agora olha, se eu até estivesse sozinho aqui, eu ia tomar outra atitude, mas agora, o que vão dizer de mim? Não é? Queridos, não acredite no que você pensa. O que interessa o que vão dizer de você, interessa o que Adonai diz de você. Interessa o que Adonai diz de você. Não é? Olha, uma situação que nós vimos, vou ao extremo, uma situação de catástrofe, queridos, não é? Olha, vamos colocar o que aconteceu, o tsunami que ocorreu, tanto na Indonésia, quanto recentemente, agora em 2011, lá no Japão. Queridos, nós temos situações de ambos os eventos, uma situação de catástrofe, não é? Onde as pessoas tomaram decisões sem pensar, queridos. Então não tinha informação sobre os parentes, não é? Esperaram ali o máximo, mas a mente morreram, a mente falando, olha, não tem, já foi, você perdeu e não sei o que mais, e pessoas que tiraram as suas vidas para depois os parentes aparecerem e ter que enterrar a pessoa que ficou com a cabeça pipocando, queridos, com informações e não cessava, mentes que se tornaram completamente inquietas, não é? Os dias passando, não encontrava na lista de sobreviventes o marido, a esposa, os filhos, e a pessoa foi chegando num tal nível de pensamentos absurdos que a pessoa simplesmente se entregou até ao desânimo da própria vida, em virtude de uma situação onde a pessoa que ela estava procurando teve que enterrá-la, não é? Porque a pessoa foi encontrada e ali viu a catástrofe, a desgraça que aconteceu com o seu parente querido, chegado, e agora a pessoa se tornou uma enlutada. Ou seja, veja que situação absurda que a nossa mente pode trazer. Notícias, queridos, notícias que chegam para a gente sempre por terceiros. Cuidado com o que você pensa quando alguém te traz uma informação de uma notícia, queridos, não é? Então, a pessoa traz ali a informação, olha, a mamãe está no hospital em coma, não é? Então ali aquela notícia já chegou para você já está vendo, vai morrer, você já está vendo o caixão, você já está vendo não sei o que, não sei. Queridos, não permita que a sua mente faça esse tipo de coisa. Não permita que a sua mente faça esse tipo de coisa. Eu sempre lembro desse meu amado
querido meu, não é? O filho dele sofreu um acidente, inclusive nesse lugar mesmo, que foi na Taliba Leonel, não é? Foi atropelado por um caminhão, teve fratura craniana, e os pensamentos dele vinham em prol, a esposa não estava junto, não é? E os pensamentos dele vinham em prol de que o menino iria morrer, o menino, pela quantidade de sangue que ficou ali na rua, não é? Terrível a visão daquilo, não é? E ele repreendia os pensamentos, ele repreendia todo o tempo que ele vinha ao funeral, o pensamento de querer, como que vai conversar ali com o IML, ele repreendia o pensamento, ele falava, o meu Deus é Deus de vida e não de morte, o meu Deus é Deus de vida e não de morte. Então, queridos, ele pensando, como ele ia dizer para a esposa que o filho havia morrido, ele falava, eu não vou dizer à minha esposa que ele combatia por meio do Espírito. É claro que o nível espiritual dessa pessoa, que eu estou usando como exemplo, é um nível espiritual de uma pessoa que convive continuamente com o Eterno, queridos. Então é importante que nós tenhamos essa convivência com Adonai. No contrário, amados, ainda mais diante de tudo que está para ocorrer, não é? Tudo que está para ocorrer na Terra é algo tão absurdamente ruim que nós vamos estar sujeitos a essa queda que nós tivemos, não é? Infelizmente, a esse legado que nós trazemos, que é a nossa mente corrompida e que nos atrapalha muito em relação à nossa reflexão e ao nosso pensamento, não é? Olha só, meu querido e minha querida, nós temos de nos aquietar e saber que Adonai é o nosso Elohim, nosso Deus. Nós temos de nos aquietar. Nosso coração, queridos, ele é enganoso e desesperadamente corrupto, como está em Jeremias 17:9, não é, meus amados? E os pensamentos do Eterno não são os nossos, queridos. Do contrário, o Eterno não seria quem ele é. E Isaías 55:8 diz o seguinte, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos. Queridos, o Eterno é quem é pela maneira que ele pensa, amados. Você quer conhecer Adonai? Você tem de conhecer o modo que ele pensa. O Eterno não se fatiga, ele não se cansa, ele não fica preocupado. É fantástico, não é? É uma pessoa equilibrada, ele era, é e será sempre o mesmo. Ele não tem sombra, não tem variação, não tem mau humor, não é? Ele não acorda porque ele nunca dorme, não é? Então o Eterno, assim, é uma referência para as nossas vidas, de uma pessoa perfeita, completamente perfeita, e a qual nós temos que nos padronizar, nós temos de caminhar para sermos como Yeshua, como o homem conseguiu ser. Ele hoje está à disposição minha e sua, para que nós possamos conhecer essa perfeição nas nossas próprias vidas. Meus queridos, eu quero conclamar você, não é? Queridos, sempre que nós, assim, há algumas pessoas, amados, há algumas pessoas que quando acontece alguma coisa na vida deles, eles ficam quietinhos. São poucas, na verdade, mas eles não compartilham com ninguém. Eles têm aquele problema na vida deles e eles conseguem enfrentar aquilo e ficar quietinhos sem compartilhar com ninguém. Mas 85% da população do mundo não é assim. 85% da população do mundo, quando acontecer algo, ela tem de falar com alguém, tá bom? Então, não sei em qual população você se enquadra, não é? Mas todos precisamos de ter confidentes, queridos. Todos nós precisamos ter confidentes. Eu tenho algumas pessoas na minha vida que são Baruch Hashem, são pessoas tementes a Adonai, não é? Qualquer coisa que está acontecendo na minha vida, se possível em real time, não é? No mesmo momento eu já estou compartilhando com meu marido. Meu marido é um homem de Deus, é um homem do Eterno, é um homem temente a Adonai, mas eu tenho os intercessores a quem eu sempre vou buscar, queridos. O problema nosso é quando você vai se aconselhar e ter como confidente justamente uma pessoa que não teme do nome de Adonai, que além de tudo não vai orar por você, não é? Vai pegar aquela informação que você passou e poder até te passar um dia no rosto, usar como arma a informação que ela tem sobre a sua vida, não é? Queridos, um dos motivos pelo qual eu aprendi a confiar no meu esposo foi de ver exatamente
a capacidade ímpar que ele tem, não é, de relevar coisas, não é, de passar situações nas nossas vidas aonde ele simplesmente não menciona nada, não importa. Eu já compartilhei aqui com vocês, logo no comecinho do nosso casamento, eu peguei o veículo, imagina, recém-casada, eu fui buscar as meninas na escola e o carro bateu, mas era naquele momento ainda que eu não tinha uma noção, o carro dele é carro meu, a casa dele, para onde eu fui morar, era a casa minha, eu ainda via tudo como sendo dele, tudo era muito novo na minha vida, recém-casada, para mim as coisas dele eram as coisas dele, então para mim, na minha mente, naquele momento eu bati o carro dele, não é? E eu fiquei, gente, transtornada. Vocês não têm noção, qualquer prejuízo que eu traga para alguém, queridos, meu Senhor, olha, gente, isso para mim é insuperável, é algo que eu não consigo transpor, não é? E ali, naquele momento, ele com muita tranquilidade foi pegar o carro ali, acionou o seguro para o outro carro que estava errado, mas ele queria me tranquilizar, tudo que ele queria era que eu me aquietasse, só isso. E nós tínhamos um outro veículo, não é? Que era, no caso, vamos dizer, era o meu veículo, vamos dizer, naquela época nós tínhamos 2 veículos, e eu tinha outro que na minha mente era o meu veículo, era não é, que nós passamos a usar ali até que o nosso carro voltasse da funilaria, do trabalho do seguro, tudo mais, não é? E aconteceu uma outra situação também com esse veículo, não é? E naquele momento, queridos, eu falei, ele vai virar para mim e vai falar, você bateu o meu, alguma coisa assim. Queridos, nunca. Aquilo só fazia parte da minha imaginação, dos pensamentos que estavam ocupando a minha mente. Eu ficava esperando, ele vai passar no meu rosto, que eu bati o carro dele. Eu tinha certeza que ele ia falar. Queridos, nunca o meu marido mencionou que eu bati o veículo. Olha, nós estamos tantos anos juntos. Meu marido nunca mencionou que eu bati o veículo, queridos. Isso foi um dos motivos que me cativou, que me fez eu olhar para esse homem e dizer, esse homem é um homem que eu posso confiar. Esse homem é um homem com quem eu posso ser confidente. Esse homem é um homem que verdadeiramente eu posso me abrir sem medo. Não é, queridos? Então, assim, as características do seu confidente, meus amados, a primeira característica do seu confidente tem de ser uma pessoa que ame Adonai. Segunda coisa, tem que ser uma pessoa que vai orar com você. Uma pessoa que não vai pegar apenas aquilo que você, aquela informação, aquilo que você estava trazendo, e aquilo para ela vai passar batido, vai passar, enfim, eu vou orar por vocês. Queridos, olha, é muito complicado essa coisa do vou orar por vocês, queridos. Uma pessoa está numa situação, então ela já ora imediatamente. Se ela tem uma prática de oração, ela não vai esperar para orar, ela vai orar com você ali naquele momento, não é? O terceiro ponto, o terceiro aspecto, se a situação necessita de aconselhamento, essa pessoa tem de ter uma palavra de Adonai sobre a sua vida. Não é? Essa pessoa tem de ter uma palavra ali no momento que você está lá numa guerra, vou me separar do meu marido, vou me separar da minha esposa, você poder ser usado pelo Eterno, ou outra pessoa ser usada na sua vida, se é o seu caso, de falar, olha, o Eterno para ele não tem separação. Não tem separação, queridos. Essa coisa não se pode nem ser cogitada, não é? Isso é abominação diante dos olhos de Adonai, não é? Então, meus amados, é importante que você não confie no que você pensa, que você possa buscar sempre estar com pessoas que procuram ter o pensamento de Adonai. Queridos, amizades podem acabar por pensamentos de coisas que nunca aconteceram, não é? Você precisa aprender, e eu também, a dominar os nossos pensamentos, desse corpo caído, dessa mente danificada, onde nós somos seletivos e vemos aquilo que nós queremos ver, não é? Então eu espero que você possa aprender a não confiar no que você pensa. Você possa buscar ao Eterno em primeiro lugar, não é aquele vidro que você está vendo, o retrovisor ali de dentro do veículo, que seja sempre a Ruach HaKodesh, e você possa ter pelo menos alguém à sua direita, à sua esquerda, não é, queridos? Aliás,
estar à nossa direita, à nossa esquerda, não compete a nós. Yeshua já disse isso quando ele perguntou para Yaakov e Yohanan, não é, para Tiago e João, vocês podem tomar o cálice que eu estou para beber? Eles disseram, posso. Falou, olha, sentar à minha direita e à minha esquerda eu não posso conceder, só meu Pai que está no céu, mas o cálice do meu sofrimento vocês podem tomar, não é? Então, meus amados, é importante que vocês saibam orar também. Eterno, me traga quem fique à minha direita e à minha esquerda, traga para a minha vida pessoas que são tuas, do seu coração, para que possam estar me ajudando na minha caminhada, para que eu não tenha esses pontos cegos, onde certamente eu vou colidir com esse veículo que é esse organismo biológico onde eu habito, e que não é nosso, não é, queridos? Nós vamos prestar contas do bem e do mal que nós fizermos por meio deste organismo biológico, desse corpo, não é? Então, amados, é muito importante que vocês compreendam, para você não ter dor de cabeça na sua vida, para você não pecar, para você não se precipitar, para você não ser injusto, injusta, que você não confie no que você pensa, meus queridos. Não é? O que nós devemos pensar? Tudo que é bom, tudo que é puro, se alguma virtude há, é nisso que nós devemos ocupar nossa mente. Não é, queridos? Nós podemos orar em todo tempo, nós podemos buscar Adonai em todo tempo. E eu quero de coração, ajudar você no dia de hoje a cuidar da tua mente e não confiar em tudo que você pensa. Peça a ajuda de alguém que ame Adonai, para calibrar a tua direção, a tua visão, para calibrar o teu entendimento. Procure pegar o ponto de vista de uma outra pessoa, queridos. Porque do contrário, amados, nós estamos sujeitos, por mais tementes a Adonai que nós sejamos, a cometer injustiças atrozes. Eu estou falando para você com o meu coração aberto e rasgado diante de Adonai. Não é? Se nós não tivermos pessoas à nossa direita, à nossa esquerda, nós corremos o risco gravíssimo de colidir nesse mundo, de uma maneira injusta, com as pessoas, inclusive, que nós amamos. Tá bom, meu querido? Sobre todas essas coisas, não é? Guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Não é? Eu oro para que você possa entender a profundidade do que eu estou dizendo. Cuidado com situações de cansaço, de agressividade, situações de estresse, cuidado com opressões que venham sobre a sua vida. Tudo isso quer vir para você, para colocar você num ponto sem saída. Eu já contei, mas eu vou narrar de novo, não é? Em 1929, quando teve a quebra da Bolsa, não é? Nós tivemos lá uma irmã, vários empresários, vários aplicadores ali se matando, se jogando de prédios, e esse homem voltou para casa para tirar a própria vida. Ele tinha uma arma dentro do escritório dele ali na própria casa, e ele voltou para casa para fazer isso. Quando ele voltou, a esposa tinha mandado os filhos para a casa dos pais dela, e recebeu ele ali com uma lingerie, com champanhe, não é? E o marido entrou na casa, quando viu a esposa, ela dedicou a ele o amor dela, ficaram ali, não é? E ali depois, quando os dois estavam inclusive deitados, um do ladinho do outro, ele falou para ela, querida, eu estava voltando para casa para tirar minha vida hoje. Ela falou, eu sabia, e eu não podia permitir que isso acontecesse, que você não soubesse a tua importância na minha vida. Não o que você tem, não o patrimônio que você adquiriu, mas você na minha vida. E eu não vou te deixar, eu vou estar do seu lado, não é? E nós vemos aí na história, até por meio de Shakespeare, não é? Nós vemos ali o menino vê a moça, não é? Romeu, olha ali Julieta, que estava dopada ali, né? Como que morta, e ele entende que ela está morta. Os pensamentos dele o fazem crê que aquela mulher estava morta, e ele pega uma adaga e tira a sua própria vida, não é? Então, na verdade, ele se envenena, ela que pega a adaga depois e tira a própria vida. Então, queridos, é importante que você possa compreender que até na arte, até na literatura, nós vamos ver o quanto os pensamentos podem nos confundir e nos iludir. Não permita que a tua mente, por mais temente a Adonai que você seja, você precisa conselheiros como eu preciso de conselheiros. Você precisa dar o Hakodesh todo o tempo para você ver os pontos cegos, que não é permitido você ver para trás, mas ela pode te mostrar o que está sendo preparado, qual o contexto que está ao seu redor, não é? E esses amigos confidentes,
amigo mais chegado que irmãos. Queridos, eu tenho tido o privilégio de Adonai, de ter pessoas tão especiais na minha vida da parte dele. E eu desejo que você não ande sozinho, meu amado, minha amada. O mundo tem ensinado as pessoas a serem egoístas. Quer saber de uma coisa? Agora eu não confio mais em ninguém. Eu tenho ouvido isso, queridos, direto. É isso que Satã quer. Você sozinho, pilhado. E ali, com seus pensamentos todos nas mãos dele. Não faça isso. Seja um homem e uma mulher de Adonai, que aprendeu a amar e aprende a andar com as pessoas que ele tem determinado para que você ande. Esteja onde é para estar, quando é para estar, com quem é para estar, o como do Adonai, a maneira dele. Querido meu, querida minha, o Eterno não quer ninguém isolado nesse mundo. Cuidado com os seus pensamentos, eles podem destruir a tua alma.